A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de apresentar o webinar Licença Paternidade e Maternidade para Adotantes, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Marília Golfieri Angela, vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Obrigada, Davi, também por me passar aqui a palavra. Já agradeço em seu nome, no nome do Matheus e da Danila, que aqui estão presentes. Agradeço a todo o time da OAB que favorece que esses eventos estejam acontecendo, a equipe técnica e tudo mais. Agradeço também a todos os presentes, apesar da gente ter tido aí inicialmente um problema técnico aqui, né, que está comum nessa pandemia, não é mesmo? Mas agradeço a todos que estão aqui presentes com a gente. Obrigada também pela paciência de terem aguardado aí esses minutinhos a mais para a gente conseguir solucionar. Até pegando um gancho aqui da Tainara, né, a comprovação de presença é feita assim que entra na sala mesmo, tem que só deixar o nome completo para depois ter a emissão de certificado, né? Bom, relembro que esse é o nosso 5º evento da Comissão de Direito à Adoção, já tivemos aí a presença da Rô, inclusive em outros webinars, a gente vem falando sobre temas críticos em relação à adoção, também cumprindo aqui o nosso papel, nossa função pública enquanto advogadas, de trazer informação à sociedade, aproximar o OAB também da comunidade em geral, e dar esse suporte para todas as pessoas também que estão aí no processo de adoção, querendo tirar dúvida, advogados, colegas e membros também de corpo técnico que também trabalham e atuam nessa área. Então, é nosso 5º evento e a gente encerra, né, o próximo evento no dia 10/12, falando sobre adoção homoafetiva. Então, inicialmente, já sem mais delongas, para a gente não atrasar muito aqui na hora, vou ler rapidamente o currículo da Rosana e da Renata, duplo R aqui hoje com a gente. Vou ler rapidamente aqui o currículo das duas, para todo mundo saber o lugar de fala delas e saber que nós estamos aqui com 2 advogados muito competentes na área, que eu admiro muito e desde já também as agradeço pela presença. Bom, a Renata Duval é advogada, palestrante, escritora, é sócia do escritório Duval e Cavalcante, Sociedade de Advogados, especialista em Direito Médico da Saúde, Direito e Processo do Trabalho e também Direito Público. É membro efetivo da Comissão de Direito do Trabalho, da Coordenadoria de Direito Processual do Trabalho da OAB São Paulo, membro também da Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e membro também da nossa comissão. A Rosana Ribeiro da Silva é advogada também, psicóloga, professora universitária de Direito da Unifeob, mestre em Direito Processual Civil, mestre em Educação Superior, membro da Comissão Especial de Adoção da OAB São Paulo, também membro da Comissão de Infância e Juventude e Adoção da 37ª Subseção da OAB, diretora jurídica dos grupos de apoio à adoção Alegra e Alegria, e Gerados no Coração, Caminhos do Afeto, e assessora jurídica da ANGAAD. Então, já passo a palavra para a Rô, agradecendo a todos novamente pela presença. Obrigada. Boa noite a todos, é um prazer, como sempre estar aqui com vocês. E vamos falar aí um pouquinho, então, sobre a licença paternidade e maternidade na adoção. Tá? A gente fala licença maternidade e paternidade na adoção, mas na realidade a gente está falando de licença e salário maternidade e paternidade na adoção, né? Então, vamos lá. A gente tem que fazer, primeiro de tudo, uma distinção. Surgiu, quando iniciou a história, dar para a mulher que gestava e paria tempo para que se recuperasse filho porpério. Agora, com a evolução dos tempos, deixou de ser simplesmente uma oportunidade para que as mulheres se recuperassem fisicamente do parto e da gestação, mas sim como um momento onde se privilegia a vinculação afetiva entre o filho e essa nova mãe, né? Essa mulher que se torna mãe. Tá? E evoluímos a tal ponto onde, finalmente, o vínculo que se prioriza é o vínculo entre pais e filhos, né?
Então, hoje a licença maternidade não se resume a mulheres que pariram um filho, mas também aquelas que adotaram e até os pais que adotaram filhos. Tá? Então, a licença maternidade, no caso de adoção, é impróprio o uso desse termo. Por quê? Porque a licença é por adoção, que pode ser tirada, pode ser um direito exercido tanto pela mulher quanto pelo homem que adota. Tá? Desde que, sendo um casal, um deles apenas tire a licença. Tá? Então, são situações díspares. Outra é do funcionário público que adota. Estou falando rapidamente, todo aquele que adota criança ou adolescente, a CLT ela é clara dizendo que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade de 120 dias, tá bom? Então, veja, ainda usa o termo impróprio a empregada, mas o empregado também pode tirar essa licença, desde que, sendo casal, apenas um deles exerça esse direito, tá bom? Então, vamos, licença maternidade por adoção pode ser tirada tanto pelo homem quanto pela mulher que adota, tá bom? Desde que, sendo casal, apenas um exerça o direito. Outra coisa, quem adotar criança, seja aquela pessoa com 12 anos incompletos, ou adolescente, a criança, né, a pessoa com 12 anos completos ou mais, tá? Indo até os 18 anos. Então, se você adota uma criança de 17 anos, um adolescente de 17 anos, você tem direito à licença maternidade. Todavia, a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de saúde, né, de benefício da Previdência Social, né, saúde não, benefícios da Previdência, ainda diz apenas que será pago, né, o salário maternidade a quem adotar criança, tá? Não há expressão, não há palavra adolescente no artigo 71A da Lei 8.213. Então, o que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar um adotante que solicita a licença maternidade ao empregador, é concedida a licença de 120 dias, mas a remuneração dessa licença maternidade, ou seja, o salário maternidade vai ser pago diretamente pelo INSS. Só que a lei que regulamenta os planos de benefício da Previdência Social, o artigo 71 da Lei 8.213, não fala, não contempla o pagamento de salário maternidade a quem adotar adolescentes. Então, a gente vai encontrar assim, quem adota criança de 0 a 12 anos incompletos, terá direito à licença maternidade dada pelo empregador e ao salário maternidade pago pelo INSS diretamente, certo? Quem adotar adolescente vai ter direito à licença maternidade dada pelo empregador, mediante a apresentação do termo de guarda, para fins de adoção, mas ao solicitar ao INSS o pagamento do salário maternidade, vai, como regra, encontrar empecilhos, tá? Vai ser indeferido o pedido. E o que fazer, né, senhores, né, colegas advogados? Mandado de segurança. Mandado de segurança tendo por fundamento o recurso extraordinário 7788889 de 2016, com repercussão geral, tá? E que diz o quê? Que não pode haver tratamento diferente dado à gestante e à adotante. Ambas devem ter direito a 120 dias. Também é impossível que se dê proteção inferior aos filhos adotivos em face dos filhos biológicos. Isso é vedado constitucionalmente. Não pode haver tratamento dispar, tá? É impossível também conferir proteção inferior, então, a crianças mais velhas em detrimento de crianças mais novas. Todos são filhos, isso viola o princípio da proporcionalidade, né? E a tese de repercussão geral desse recurso extraordinário diz assim: os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante. O mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diferentes em função da idade da criança adotanda. Então, esse acórdão de 69 páginas é um verdadeiro livro que fala sobre
a licença maternidade. Mas, para se garantir o pagamento do salário maternidade, que é pago sempre pelo INSS, salvo exceções, tá? Seria o caso da empresa cidadã, e não vou nem discutir agora, porque tem vários detalhezinhos aí, mas ao se solicitar ao INSS o pagamento do salário maternidade por licença maternidade na adoção de adolescentes, pode haver o indeferimento da solicitação. E esse indeferimento deve ser enfrentado, combatido através do mandado de segurança. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui. Tá? O que eu preciso, Rosana, para fazer a solicitação de pagamento do salário maternidade? Você tem que ter a guarda que diga expressamente para fins de adoção. Se da guarda não constar essa expressão, não há autorização legal para a concessão da licença e do salário maternidade. Então, é expressamente previsto na lei que tem que constar do termo de guarda para fins de adoção. Cada vez mais a gente vem encontrando juízes que estão concedendo uma guarda temporária. Essa guarda temporária não autoriza o pedido da licença do salário maternidade. Então, é necessário que se lute nos processos onde se concedem guardas, ainda antes da propositura da ação de adoção, mas com fins de adoção, guarda com fins de adoção, que isso conste do pedido, né? Se peça que daquele termo de guarda conste para fins de adoção, mesmo que seja concedido em medida protetiva, mesmo que seja concedido em processo de habilitação, mesmo que seja concedido em ação de destituição do poder familiar, mesmo que seja concedido em ação pura de guarda, porque há juízes que pedem, que se propõem a guarda simples antes da propositura da ação de adoção. Em qualquer processo onde vá se conceder a licença maternidade, é necessário pedir que desse termo de guarda conste para fins de adoção, tá bom? Senão vai realmente enfrentar algumas dificuldades. Aí surge a questão dos funcionários públicos, né? Veja, os funcionários públicos do Estado de São Paulo têm direito à licença maternidade de 180 dias no caso de criança até 7 anos de idade, desde que se solicite no prazo de 15 dias a concessão do benefício. Veja, e se eu for uma funcionária pública estadual e o meu filho tiver 8 anos, então eu não tenho direito à licença maternidade? Tem, só que você vai ter que se valer do mandado de segurança. Várias cidades do estado de São Paulo têm legislação para o seu funcionalismo público que fazem esse tipo de previsões anacrônicas, na realidade, né? Por quê? Por exemplo, a cidade de Sertãozinho diz lá, a adoção de criança de até 1 ano, 120 dias. Acima de 1 ano, 60 dias. Como assim? Né? O que é uma criança de 1 ano e 1 mês difere de uma criança de 1 ano para se reduzir drasticamente o período da licença maternidade? Tá bom? Isso porque para gestante em Sertãozinho a licença é de 180 dias. Veja, não é 180 dias para adotante. Se for até 1 ano, 120 dias. Se tiver mais de 1 ano, apenas 60 dias. Mandado de segurança. Outro, funcionário público da cidade de Itaquacetuba, tá? Criança até 1 ano, 90 dias. Até 10 anos, 40. Gestantes, 120 dias. Tá bom? Então, pessoal, o que a gente, nos grupos de apoio à adoção, me recomendando, Marília? A gente criou uma minuta de solicitação de licença e salário igualitário para as funcionárias públicas dos municípios. Isso vem surtindo muito efeito, é impressionante, porque a gente passa para a adotante esse modelo, ela adapta para a realidade do município dela, ela entra com a solicitação baseada nessa nossa minuta, e vimos atualmente muitas municipalidades concedendo a licença igualitária só através desse pedido, justificando com base nesse recurso extraordinário. Tá bom? Então, o que deve fazer? Primeiro, se você está adotando e você é funcionária, você é empregada, trabalha numa empresa, em algum lugar, você deve pedir a licença maternidade direto ao INSS, perdão, salário de maternidade, direto ao INSS. Não é o empregador que vai pagar.
Marília, a gente encontra muito caso, a minha colega vai trazer isso à baila também, a gente encontra muito empregador dizendo, pode deixar que eu dou entrada. Ele dá entrada e é negado, porque não é assim que se procede, salvo no caso de empresa cidadã. Então, o que acontece? Ele paga, ele dá licença, o empregador dá licença maternidade, paga o primeiro salário e descobre que não vai ter reembolso. Então, ele pede de volta o que foi pago, ou ele pede para ser descontado no futuro esse salário que ele antecipou, e aí, só então, quando ele descobre, o empregador descobre como é que deve ser feita a coisa, é que orienta a empregada a entrar com a solicitação no INSS. A solicitação pode levar até 90 dias para ser concedida. Nesses 90 dias, está de licença, não recebe do empregador e não recebe do INSS. Percebe? Então, é necessário que isso seja discutido, é necessário que as pessoas tenham ciência do que eles devem fazer. Empregada, a licença maternidade, mediante apresentação do termo de guarda para fins de adoção ao empregador, sai imediatamente, seja criança ou adolescente. Se for agora, o salário maternidade é o INSS, para o INSS deve ser feita a solicitação, ou pelo telefone 135, ou pelo app Meu INSS, tá bom? Agora, se eu estiver adotando adolescente, peça, a negativa vale como fundamento para você solicitar, para você impetrar mandado de segurança. Impetre, faça valer o seu direito. E se é funcionário público, leia como é previsto nas leis do seu município essa questão da licença do salário maternidade. É diferente da gestante? É. Então, não peça, como você faria normalmente no caso de parto, a sua licença de salário maternidade. Fale com os seus grupos de apoio à adoção, que eles vão repassar para você um modelo que vai ser a minuta que você usará para fazer a solicitação da licença e do salário igualitário. Tá bom? E que mais que eu poderia falar aqui? Bom, mandado de segurança. Então, era isso que eu tinha para antecipar agora, Marília. Podemos, então, continuar com a colega. Rô, só antes de passar a palavra aqui para a Rê também, tem algumas dúvidas já surgindo aqui no site, até reitero que vocês podem mandar tanto pelo chat, desculpa, quanto pelo Q&A, mas só tem uma dúvida rápida do Paulo Sérgio, que ele pergunta qual que é o número do mandado de segurança que você falou, que acho que as outras dúvidas são um pouco mais complexas, acho que é melhor a gente falar depois da Rê, porque acho que talvez ela até responda algumas delas. Então, só para a gente ter o número do mandado de segurança. O recurso extraordinário, ele tem um número super fácil, número super simples, é 77999, perdão, eu sou disléxica, é para número, então eu sempre falo errado, 77888 de 2016, ministro Roberto Barroso. Legal. Rê, tá com você a palavra. Olá, boa noite a todos, boa noite às colegas Marília, Rosana e a todos os colegas advogados que estão aí, né, participando junto com a gente para a gente aprender um pouquinho nessa noite, né? Eu brinco que quando a gente está falando aqui, quando vem as perguntas, a gente aprende junto. Tem coisas que vocês perguntam que a gente também ainda não sabe, a gente vai aprender junto com vocês. Bom, eu vou falar também um pouquinho sobre a licença maternidade e a paternidade. A Rosana quase esgotou o tema da licença maternidade, foi ótimo, parabéns. Só um detalhe quanto ao valor, que muitas pessoas acham que quando elas saem de licença maternidade ou a paternidade, elas vão receber o salário base, né? Por exemplo, o empregado está lá registrado com um salário de R$ 1.500, e eles acreditam que vai ser aqueles R$ 1.500 que eles vão receber. Aí muitos falam assim, não vou nem pedir minha licença, porque senão meus vencimentos vão cair, porque eu faço hora extra, eu tenho adicional de insalubridade, recebo periculosidade, e o meu salário é maior, então se eu sair eu vou ser prejudicado. Então não, a legislação ela traz que esses adicionais, eles integram no valor do salário maternidade e na paternidade. A única coisa que ali não vai integrar na hora do cálculo para vocês receberem seriam os 13º e as férias. Então, quem vai se afastar não precisa ficar preocupado achando que o valor vai cair. E pode acontecer também desse valor não vir na hora do pagamento e ter um erro de cálculo ali feito pela Previdência ou até no funcionalismo público, né?
Geralmente, quando a Previdência faz o cálculo e tem erro, pode ser que o empregador, na hora de fazer os recolhimentos previdenciários, não lançou essas verbas em folha de pagamento. Então, é que sabe aquelas horas extras que às vezes os funcionários recebem fora, por fora, por fora, por fora? Na hora que pede um benefício, o INSS não está contabilizando aquilo porque não entrou na folha. Então, aí sim, vai ter um problema e é possível pedir a revisão desse valor. Só que aí que mora o problema, porque vocês vão ter que comprovar que, de fato, essa pessoa fazia hora extra, que ela recebia por fora e que aquilo não foi recolhido. Né? E entrar com pedido de revisão de benefício, mas com o reconhecimento desses valores por fora, que muitas vezes a pessoa recebe em dinheiro, não tem o comprovante de que isso era feito por fora, enfim. Aí é um outro problema, né, quanto ao pagamento. Então tem essa situação que acaba na prática acontecendo bastante, né, com bastante frequência. Essa questão dos funcionários públicos também varia muito, né, é que a Rosana falou. Cada funcionário público vai ser regido por uma lei própria, cada cidade tem um regulamento próprio, mas, seja qual for a cidade, qual o regulamento que ali se aplique, tem que aplicar o que está descrito lá nesse recurso extraordinário, porque ele teve repercussão geral. Então, independente do que está ali no regulamento do servidor público, vai ser aplicado. Ou seja, se tem a limitação da idade, para falar, olha, não, você adotou um adolescente e aqui você não vai se afastar, você não tem direito à licença, seja ela maternidade ou paternidade, isso não pode acontecer. Então, como ela disse, tem que se valer sim do mandado de segurança e não pode deixar passar. Até que o mandado de segurança acaba, que tanto que são tantos mandados de segurança que acabam sendo impetrados, que a própria administração pública acaba mudando seu regulamento, né? E esse é o objetivo maior do mandado de segurança, para que ninguém mais precise no futuro aí ficar entrando com ele. Então, seria basicamente isso. E agora eu vou falar um pouquinho da licença paternidade. Então, como a Rosana disse, a mulher ou o homem podem receber o salário maternidade. E também a mulher ou o homem podem receber o salário paternidade. Como que funciona? A mulher, se ela optou em receber o salário maternidade, o salário paternidade e o afastamento será do pai, né? O homem ficará com o salário paternidade. Mas pode-se optar pelo homem tirar o salário, a licença maternidade, e a mulher tirar a paternidade, o prazo, inverter-se, né? Até casais homoafetivos também, né? Às vezes um casal de mulheres, uma mulher vai optar por ter a licença maternidade e a outra mulher por uma licença paternidade. O nome seria até impróprio, maternidade ou paternidade, né? Não deveria ter essa distinção entre homens e mulheres, mãe ou pais, né? Porque até em casais homoafetivos as pessoas acabam desenvolvendo ambos os papéis. Na sociedade moderna também, né? A mãe acaba sendo mãe e pai, o pai acaba sendo pai e mãe, né? Então não teria tanto essa distinção. Mas, para a legislação, acho que ficou mais fácil também para o legislador colocar dessa forma, porque é o habitual. Então, na prática, o que a gente vê é que não é porque existe o nome paternidade que é só o pai, no caso de adoção, que vai ter aquela licença. A mãe também pode tirar a licença paternidade, se o pai optar pela maternidade. E às vezes compensa, porque o que acontece? Às vezes vocês vão falar assim, mas por que a mulher não vai tirar a licença maternidade e vai deixar o marido tirar? Às vezes a disponibilidade de horário no trabalho da mãe é menor, ela tem uma carga horária menor, ela trabalha 6 horas, para ela tirar a licença paternidade seria melhor, e o pai às vezes tem uma carga horária muito maior, e para ele seria mais interessante tirar a maternidade, né? Cada família se estrutura de uma certa forma, então quem somos nós para julgar? Isso é livre de escolha das pessoas. Então, o fundamento da licença paternidade, ela está lá na DCT, na nossa Constituição Federal, então não pode ser recusada, né? Não é aquela coisa que, eu ofereço para o meu empregado se eu quiser, não funciona assim. É um direito dele. Então, o prazo, ele é bem menorzinho, bem curtinho, são só 5 dias, né? E os 5 dias não são 5 dias úteis, são 5 dias corridos. Então, é curtinha mesmo, é uma licença assim que quase não chega a ser uma licença. Às vezes tem feriado prolongado que dá mais prazo que isso, né, gente? Mas, enfim, é o que a legislação traz para a gente. E também tem a opção de ter um prazo ali maior. E qual que é essa opção? Quando a empresa ela é cadastrada na empresa cidadã. Nessa hipótese, o prazo não é de 5 dias, e sim de 20 dias, também corridos. Então, o que seria essa empresa cidadã? A pessoa ela tem que saber se a empresa onde ela trabalha, ela faz parte desse programa do governo.
E ela fazendo parte desse programa do governo, que não é para todas as empresas, tem vários requisitos, né, da empresa cidadã, aí sim, esse prazo se estende para 20 dias, não vai ser o prazo curtinho ali dos 5 dias, né? E como que a pessoa também vai dar entrada no pedido da licença paternidade? Também da mesma forma, sendo empregado, com registro em carteira, ou autônomo e tudo mais, vai dar entrada lá no INSS, vai entrar com um pedido perante o INSS, não é lá no empregador, é com o INSS. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que acontece com a maternidade quando se vai o empregador dar entrada, né? Acontece a mesma coisa que a Rosana falou. Então tem que ser direto no INSS. O servidor público, ele também vai ter que ir lá no departamento pessoal, dar o pedido, né? Da entrada com o pedido, né? Para fins de adoção também, o termo tem que estar, a guarda tem que estar expresso, escrito que é para fins de adoção, porque senão a licença não sai. E é muito comum ainda hoje que os juízes acabem, às vezes, acaba passando e não coloca que é para fins de adoção. Concede a guarda, dá o documento de guarda, mas não especifica que é para fins de futura adoção. E aí, quando a pessoa vai dar entrada, que ela descobre que ela não vai ter direito, porque vai ser negado, porque o termo de guarda não está correto. Então, se a pessoa estiver nessa situação com um termo de guarda que não esteja específico, tem sim que peticionar ao juiz que deu a guarda da criança ou adolescente para que haja uma retificação nesse termo, para aí sim dar entrada nos pedidos. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado quem é servidor público por conta do prazo. Alguns estatutos de servidores públicos acabam tendo uma previsão de prazo para dar entrada. Alguns têm um prazo de 2 dias úteis da data da concessão do termo de guarda, outros até 15 dias. Então, isso varia muito. E tem que ficar de olho para aquele determinado funcionário. Porque se passar o prazo, acaba que em muitos estatutos tem a previsão de que fica a critério da administração a concessão, o que acaba sendo um pouco absurdo, mas tem. Você coloca lá um prazo de 2 dias, passou, não pediu, é porque ele não quis. E aí fica a critério da administração pública e pode ser que seja negado. Nessa situação, também é possível manejar o mandado de segurança, se o prazo passar. É um pouco mais controverso, porque nós não temos na Constituição Federal e nenhum outro regulamento maior que o prazo tem que ser maior. Mas, a depender, vamos colocar no caso prático, foi feito um termo de guarda em que não se colocou que seria para fins de adoção. A pessoa ela teve que pedir a retificação desse termo de guarda. E nisso o prazo passou, vamos dizer assim. Então, foi uma justificativa que a pessoa não deu causa a passar aquele prazo. E aí, se for negado, numa situação assim, bem peculiar, é possível mandar de segurança. Mas, caso os doutores tenham aí um caso nesse perfil, é bom deixar bem claro para o cliente que é um risco que ele vai correr, que não é uma coisa certa, não é um mandado de segurança com direito, digamos, líquido e certo, né? A depender do caso, pode ser indeferido. Então, tem esse cuidado aí. Bom, além disso, o que mais a gente pode falar sobre a licença paternidade? Que as pessoas que vão dar entrada na licença paternidade, muitas vezes o que acontece, seja lá na maternidade ou na paternidade, o funcionário ele é empregado, está registrado, só que a empresa ela não está contribuindo, não está fazendo os pagamentos para a Previdência Social, às vezes não fez nenhum pagamento. E quando a pessoa vai lá fazer o pedido do benefício, o INSS nega. E fala, não, você não cumpriu carência, você não fez, a sua empresa não fez os recolhimentos. E você sai com um indeferimento. Nessa hipótese, também é possível ingressar com um requerimento administrativo junto ao INSS, juntando a cópia da carteira de trabalho, juntando, se vocês tiverem acesso a todos os demonstrativos de pagamento, que ali tem a retenção do INSS, a empresa não repassou, aí é um crime previdenciário que ocorreu. Então, não é culpa da pessoa que está trabalhando. Então, ela pode sim recorrer dessa situação, tanto de forma administrativa no INSS, quanto de forma judicial. Se o INSS negar, muitas vezes eles negam, então é possível também ingressar judicialmente para que aquele benefício ele seja concedido, né? Até porque não foi o trabalhador que deu causa àquela ausência do recolhimento. Já os trabalhadores autônomos, né? O recolhimento, a gente até brinca, né? Às vezes eles acabam recolhendo um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Então, para ter direito também ao salário maternidade e ao paternidade, tem que se atentar aos prazos de carência, todos aqueles requisitos de âmbito previdenciário, para que eles possam ter direito aos benefícios, né, a serem segurados, porque só vai receber o salário maternidade ou paternidade aquele que, perante o INSS, é considerado como segurado
seja ele obrigatório ou facultativo, mas ele tem que ter cumprido a carência, tem que ter os recolhimentos certinhos, porque senão o INSS também vai fazer a negativa e você vai ter que comprovar que tem os recolhimentos sendo feitos corretamente. No caso do autônomo, por exemplo, se ele trabalha e presta serviços para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica que faz a retenção, se está no contrato, que ela que faz a retenção da contribuição previdenciária ali. E essa pessoa jurídica acaba também não fazendo esse repasse para a Previdência Social, e ele fica sem esses recolhimentos, ele também vai ter esse trabalho de repente, entrar com um procedimento administrativo para comprovar que, na verdade, quem era o responsável tributário por aquele valor da contribuição previdenciária era a empresa que o contratou. Isso está previsto em contrato, ele tem que juntar o contrato também. Então, às vezes uma coisa tão simples, que é só dar lá, pegar o termo de guarda, os documentos pessoais e dar entrada no benefício, se torna uma coisa mais complexa por conta da pessoa não ter a qualidade de segurado, reconhecida pela Previdência. Então, tem toda essa situação. E aí, entra na mesma regra da mãe biológica, do pai biológico, é a condição de segurado, não tem jeito, vai ser a mesma coisa. Na verdade, a legislação, ela deveria ser unificada, ser a mesma coisa e não ter distinção nenhuma, tanto para a mãe biológica, para a mãe adotiva, que eu acho que nem devia ter esse nome, né? É mãe, pai é pai, tá tudo certo. Mas, enfim, não deveria ter essa distinção. Deveria ser tudo a mesma coisa, né? Ter a distinção somente para dizer que são iguais, né? Só para pontuar isso e deixar isso claro. Então, eu encerro aqui a minha breve fala. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado alguma coisa, né? A gente tenha conseguido passar alguma coisa para vocês, e quem tiver alguma pergunta também fico à disposição. Obrigada. Eu gostaria de acrescentar mais umas coisinhas que eu fui lembrando, pode ser? Claro. Pode, lógico. Agora a gente começa o bate-papo. É que o pessoal sempre pergunta sobre o MEI, né? Quem é MEI, se tem ou não tem direito? Tem direito. Temos sim, até uma tá? dúvida aí já sobre isso, da Camila. Então, MEI tem direito sim ao salário e maternidade, tá? Pago, óbvio, pelo INSS, mas tem que ter contribuído de forma consecutiva por pelo menos 10 meses, tá bom? Então, se a MEI contribuiu de forma consecutiva, sem interrupção, por 10 meses, tem direito sim. Agora, olha, tem que ser feito através do documento de arrecadação do Simples Nacional, tá? O DAS, tem que usar o DAS para fazer o recolhimento todo mês, guardando. O mês que você esquecer, você volta a contar do início, tá bom? Outra coisa, pessoal, a gente não pode esquecer do chamado período de graça, né? Se você perdeu o seu emprego, durante 1 ano, você mantém a qualidade de segurado da Previdência Social. Logo, você pode entrar com o seu pedido de salário maternidade, mesmo que você tenha perdido o emprego no prazo de 1 ano do início do desemprego, tá bom? Agora, se eu tenho um MEI que também é seletista, creio que o único caso onde a gente pode acumular, tá, licenças maternidade, salários maternidades pagos, porque o MEI ele recolheu aqueles 10 meses e também houve o recolhimento através do empregador, então ele pode acumular os dois, né? Por exemplo, se você for funcionário público estadual e também for municipal, por exemplo, imagine que seja o caso de um professor, ele pode solicitar os 2 salários maternidades? Em tese, sim, porque houve a contribuição para ambos, tá bom? O período para o MEI é de 120 dias também, tá bom? E pago pelo INSS. Quem pode solicitar? Você solicita pelo 135 ou pelo meu INSS como empregado normal, tá legal? Outra coisa rapidinho que eu queria falar é que a colega chamou a atenção, e é uma questão muito importante, quanto é que eu vou receber? Você vai receber aquilo que você receberia enquanto estava trabalhando. Se não estiver recebendo exatamente o que receberia por estando trabalhando, é porque algo errado aconteceu e tem que fazer a orientação que a colega passou, tá bom? Não pode perder essa oportunidade aí de fazer valer o seu direito, tá bom? Agora, então, a composição será pelo menos a média, tá bom? Dos últimos 6 meses de emprego seu, quando o emprego for variável.
Porque às vezes a pessoa não recebe fixo todo mês. Há salário variável, aquele que você recebe em forma de comissão, em forma de gratificação, hora extra, abono, adicional de insalubridade, tá bom? Isso são salários, isso é chamado de salário variável. Nesse caso, de haver salário variável, é a média dos últimos 6 meses, para você ter uma ideia. Porque a gente viu mesmo recentemente, Renata, essa questão de, mas eu não vou pedir, porque senão vai me prejudicar. Não, você vai receber a média dos seus 6 meses, seu salário é variável, tá bom? Então, adicional de insalubridade, ele entra no cômputo do seu salário maternidade de forma expressa na CLT. Está lá no artigo 394A, tá bom? Que é incluído no salário maternidade o adicional de insalubridade, tá bom? Bom, era isso que eu queria acrescentar, Marília. Não, ótimo, Rô. E eu até vou engatar aqui a sua fala na pergunta da Luciene, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, e aí vocês fiquem à vontade aí também para comentar as duas. Ela pergunta assim, ela fala, tenho 2 empregos públicos, um estadual no Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, e outro federal no IFSP, né? No estadual, regido pelo INSS, então receberei o salário maternidade pelo INSS, mas com o teto máximo do INSS e não pelo meu salário, certo? Já pelo federal, por conta do IFSP, seria por conta do IFSP, correto? Seria em cima do salário integral? Sim. Essa questão do salário, do primeiro que ela colocou, que ela recebe pela Previdência, respeita o teto da Previdência, e ela só tem que dar uma olhadinha, porque alguns serviços públicos têm no Estatuto a complementação. Alguns órgãos acabam complementando. Então, pode ser que ela até tenha direito àquela diferença ou uma parte dela. Vai depender muito do estatuto próprio daquele determinado setor, porque pode acontecer. Em alguns setores tem a previsão de um complemento, porque eles já sabem que às vezes o funcionário fica ali limitado na Previdência, ao teto, né, e tem aquela diferença, e aí sim, acaba caindo bastante, né, a questão da remuneração desse servidor. E a segunda pergunta, qual que era mesmo? Era que ela trabalhava no federal, né? No federal, se ela se receberia em cima do salário, se ela receberia o salário integral dela. Sim, o que a gente acabou passando aqui, a gente passou a regra geral. Regra geral CLT, sim, salário total. Agora, servidor público, sempre que a gente falar em servidor público, cada um tem uma regra própria. Então, o servidor público está regido ali pela lei federal e ele que ela que vai dizer se vai receber proporcional ou não. No caso específico dela, eu não sei, você sabe, Rosana, se é integral ou proporcional? Porque teria que dar uma olhada. Funcionário público federal, ele recebe integral. O salário maternidade, paternidade na adoção é absolutamente igual. Agora, estadual muda. Estadual muda, tá? Pode mudar. Municipal muda muito, né? E municipal não falo nem nada, porque é o samba do crioulo doido, né? Ô, Rei, até uma coisa interessante nesse ponto que a gente estava falando, né? Quando você falou, passou 2 dias, não pediu, o funcionário perde o direito e tal. Se eu não me engano, aqui no TJ de São Paulo, no estatuto do funcionário do TJ de São Paulo, não fizeram uma alteração. Constava aquele negócio dos 7 anos, a partir dos 7 anos e tudo. E aí por meio de uma portaria interna, publicada no Diário Oficial, acho que lá em 2017, se não me engano, 2019, não lembro agora o ano, que foi feita a alteração, mas o estatuto mesmo não mudou. E eu lembro que na época que eu vi isso, foi porque uma amiga minha era funcionária do TJ, adotou 2 crianças e ela achava que ela não tinha direito, porque eram crianças mais velhas. Eu falei, nossa, olha que hipocrisia do TJ de São Paulo, né? Porque faz uma super campanha do Adote o Boa Noite e, ao mesmo tempo, o próprio funcionário... Adote, leve para casa e se vira, né? Exato, né? E eles que conseguem quando entra com o processo, eles que vão e falam que está errado, né? O que é mais engraçado. Exato. E assim, daí eu falo, cara, como assim, né? Daí depois que eu fui pesquisar e ver que tem essa portaria, mas assim, o próprio estatuto, a transparência com funcionário, assim, passou longe, né? Porque o próprio estatuto não muda e tem uma portaria, uma norma interna só. Então, assim, difícil, né? O funcionário também, né, saber, ela estava desesperada. Saber todas as leis, né? Conhecer todas as leis. Possível, nem a gente sabe, imagina os coitados que não são da área. Exato, e ela fez uma adoção tardia que, assim, também para a parte de, né,
aproximação, acostumar a criança em casa, tudo, demanda muito mais tempo que, às vezes, um bebezinho, assim, Um bebê, né? Então, ela verdade. tava bem complicada, assim, a situação. Achei bem sacanagem, eu não sabia Marília, disso. Marília, tem uma pergunta também que sempre o pessoal faz, talvez não da área jurídica, mas muitos fazem, que talvez estejam assistindo, eu estou adotando 2 crianças, eu tenho direito a 2 salários? Não. Você tem direito a um só, tá bom? É uma licença e um salário maternidade, tá bom? Ah, mas eu adotei um, terminou o primeiro salário maternidade, eu estou adotando a segunda. Pode encadear um atrás do outro, não tem problema. Tá bom? O que não pode é haver concomitância dos 2 benefícios. Não é isso, Rê? Sim. E tem a outra situação também, porque alguns casais, né, acabam desistindo e devolvendo a criança, o que é um absurdo, mas enfim, acontece na prática. E alguns estatutos de servidor público têm até a previsão de que, caso isso ocorra, o benefício ele é cortado de imediato e fica a critério da administração pública conceder outro ou não, porque às vezes tem pessoas que devolvem, tá lá na fila para um bebê, e aí vem o bebê, aquela coisinha fofa, fica com o bebê e fala, não era bem isso que eu queria, sabia? O bebê dá muito trabalho. Vou querer adotar agora um adolescente. Devolve o bebê e entra na fila para adotar um adolescente. E aí, quando vem o adolescente, vai lá e dá entrada de novo. Aí sim, fica a critério da administração pública, em alguns casos, de conceder ou não aquela nova licença, né? Até porque a primeira, houve ali uma devolução. Então, tem esse porém ali. O que não é regulamentado para funcionários privados, de âmbito privado. A gente não tem uma regulamentação expressa da Previdência Social quanto à devolução de crianças. Isso aí tem uma lacuna muito grande que deveria ser suprida, porque na prática, infelizmente, a gente sabe que ainda ocorrem muitas devoluções, né? Nossa, se ocorre. Deveria outra coisa que também perguntam outra coisa que perguntam muito mas eu estou adotando um bebê e a genitora tirou a licença e o salário maternidade. Eu posso tirar? Pode, tá? São mulheres diferentes, então o direito persiste mesmo no caso da adoção de criança cuja genitora tenha usufruído do benefício. E não pode, né, Rê? Não pode cumular com outros benefícios. Por exemplo, eu estou afastada por acidente de trabalho, então eu não posso entrar com a solicitação da licença e salário maternidade, porque eu já estou usufruindo de um benefício da Previdência. Até pode, isso, né, cessa um e entra o outro. Se pedir, eles acabam cancelando um dos benefícios da pessoa, ou eles fazem, eles mesmos cancelam e acabam pagando geralmente o menor. Que nem sempre claro. O benefício seu tem o mesmo valor, então às vezes pode acontecer o cancelamento. Então tem que ficar de olho para ver, né? E às vezes compensa cancelar o outro benefício para entrar com o pedido do salário maternidade. Por exemplo, o auxílio doença, ele tem uma remuneração menor se ele não é vinculado ao acidente de trabalho do que o salário maternidade teria. Então, o que muitas pessoas fazem, pegam a alta médica, pedem a alta, acessa aquele benefício de auxílio doença para entrar no salário maternidade, porque a remuneração é maior. Então, aí depende muito do caso específico para ver o que fica financeiramente melhor para a pessoa. Outra coisa que também falam é a questão da estabilidade no emprego. Existe ou não existe na adoção? Gente, existe. É constitucional. Na lei não tem, né? Se mandarem você embora, você tem que entrar na Justiça do Trabalho, Renata. Tem que entrar e tem que lutar, porque não pode haver. Tem o que se garante para gestante e genitora tem que se garantir também para o adotante. Tá? Aí a única diferença é que não é durante a gestação, né? Vai ser após o parto, que é o recebimento da criança. Isso, o parto afetivo, né? O parto afetivo, né? Tem essa pequena diferenciação. Sim. Mas em legislação, infelizmente, a gente não tem, né? E a gente tem alguns juízes, digamos, legalistas demais, que leem a letra fria da lei e acabam não fazendo essa equiparação, né? Infelizmente, a gente ainda tem. Mas vamos lutar. Sim, tem que lutar. E também tem que comunicar ao empregador, porque no âmbito privado, né, a empregada, quando ela fica gestante, um dos requisitos que alguns juízes acabam colocando ali para que tenha essa estabilidade é a comunicação da gravidez. Então, o empregador também não é obrigado a saber que a funcionária adotou uma criança ou um adolescente. Então, é importante fazer essa comunicação de forma formal,
Não só avisar e falar, porque depois ele vai negar e vai falar, não estou sabendo de nada, nem sabia que ela tinha adotado. Não, é importante mandar um telegrama ou pegar a cópia do termo de guarda, bonitinho, tirar uma cópia, levar, entregar no RH, pedir um vistinho que foi entregue, né, com data, hora, tudo bonitinho, um carimbinho da empresa ali, para garantir que você informou, porque também ele vai falar depois, não estava nem sabendo, né, e a pessoa às vezes ligou, até chegou a conhecer a criança ou adolescente e fala que nunca viu na vida, né, acontece. E a gente tem uma dúvida aqui do Juliano, que ele pergunta o seguinte, fala, sou pretendente masculino solo à adoção e contribuinte individual facultativo do INSS. Terei direito ao salário maternidade sem muitos problemas? Sem problema nenhum. Desde que cumpra aquelas regras, né? Contribuição ininterrupta de pelo menos 10 meses. Mas tem sim. O sexo daquele que adota não é condição para concessão ou não, ou negativa do benefício. Legal. Até você fala muito em licença parental, né? Também. Sim. Licença por adoção. Não importa quem é que está adotando. Uhum. Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta do Cacau, não sei exatamente aqui. E até, Rô, você falou muito da importância dos grupos de apoio à adoção, até relembro da nossa primeira live, que vai estar disponível no YouTube da Cultura e Eventos da OAB São Paulo, sobre a importância dos grupos de adoção, né, de que os pretendentes se cadastrem, vão atrás, se filiem a um grupo de adoção próximo da sua residência, com quem tem afinidade, porque eu mesma, assim, antes de entrar na comissão, não conhecia o trabalho dos grupos de adoção e acho incrível, hoje sou uma grande fã. Então, ele pergunta o seguinte, né, se o mandado de segurança que você comentou na sua fala seria feito só por um advogado mesmo, né? Sim, né, Rê? Não tem como mandar de segurança só através de advogado. Só por advogado. Exatamente. Então, aí, inclusive, reforçando o papel do advogado aí na adoção, né? Tanto no processo desde o processo de habilitação até a adoção como um todo, no pós-adoção aí durante a licença. Sim. Na verdade, eu acho que o advogado ele deveria ser obrigatório desde o início, né? Sim. E não é, né? A gente sabe que no começo nem falo nada, Renata, nem falo nada. Isso é uma briga. E a gente sofre. Olha, eu sou advogada e eu e meu marido, a gente adotou um bebê. E a gente fez habilitação e tal. A gente não trabalha no escritório com casos de adoção. A gente não trabalha nessa área civil, de família e tal. E olha, a gente é advogado e muitas coisas a gente não sabia. A gente perguntava para os colegas de comissão mesmo, porque se a gente que é advogado não sabe muita coisa, porque não é da área, imagina uma pessoa que não é advogado, né? E, infelizmente, não tem essa obrigatoriedade do advogado desde o início. Então, a gente brinca, né? O advogado, as pessoas acabam procurando, às vezes, quando já não tem mais o que fazer, né? No último suspiro. O ideal é que o advogado ele acompanhasse as pessoas desde o início, desde ali da habilitação, para verificar até a ordem na fila. A gente teve, não querendo mudar o assunto, mas quando veio aí a última mudança do cadastro nacional, acabou que quando migraram os dados, a ordem da fila bagunçou todinha, né? E aí, assim, eu tive que peticionar, mostrar para o juiz onde é que estava errado, coisas que às vezes uma pessoa leiga ela não sabe, e ela olha ali para ela tá tudo certo, e não estava com erro na data da habilitação, e isso mudou nossa classificação. Então, o advogado é indispensável à justiça sempre, em qualquer situação. Exatamente. Rodrigo, aliás, está aqui na live. Rê. Não, fora que... Tá cuidando do baby. Exato, cuidando tá aqui. E a Cristina... a gente sempre fala nos grupos, né, para o seguinte, precisa de advogado para o processo de habilitação? Eu sempre respondo, não, até que precise, não é? Porque, Renata, mês passado, coisa de uns 2 meses atrás, uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, negou o recurso, uma apelação de um casal pretendente à adoção, estava se habilitando, por causa de quê? Olha lá, sem advogado, como sempre se faz aqui no Estado de São Paulo, entraram com o pedido, foi feito estudo, o estudo foi negativo, eles não tinham acesso aos autos,
porque não sabia o número do processo, não tinha senha de acesso, não sabia que deveria acompanhar. Tradução, o promotor concordou com o laudo, opinou favoravelmente ao laudo, o juiz, então, inabilitou. Eles descobriram que tinham sido inabilitados quando foram intimados da decisão. Correram atrás de advogado, que no prazo propôs o competente recurso. O tribunal falou, não é obrigatório o advogado no processo de habilitação. Vocês escolheram não usar advogado. Logo, vocês assumiram o risco do que aconteceu. Não é agora, na via recursal, que você vai inovar dentro do processo. Você deveria ter se manifestado sobre o laudo lá, não cá. Ou seja, eles vão ter que esperar agora para propor uma nova daqui 6 meses, porque ele até fala, guarde-se 1 ano, sei lá quanto tempo, para pedir de novo. Ou seja, a falta do advogado destruiu a possibilidade de ingresso na fila agora. Tá bom? Verdade. Legal. E a gente tem uma dúvida aqui da Cristina, o seguinte, uma pessoa aposentada por tempo de contribuição, mas que continua trabalhando pela CLT, teria direito à licença maternidade? Aí isso é com a Rê. Agora me pegou. Porque ela está aposentada, mas ela continua trabalhando, ela falou? Pela CLT. Pela CLT. Registrada. Então, sim. Mas se ela registrada? continua trabalhando registrada, eu acredito que sim. Por quê? Porque ela continua sendo segurada do INSS. O que ela não vai ter direito, por exemplo, são alguns benefícios, né? Mas se ela tiver um acidente do trabalho, ela está coberta. Se ela tiver doença do trabalho, ela está coberta, porque ela está contribuindo, ela continua contribuindo. Mas essa eu vou checar para ela, para não dar informação errada, tá? Mas eu acredito que sim. Legal. Ela falou que ela está registrada mesmo. Agradeceu. Tem um detalhe também, que tem um projeto de lei do Senado, o 796 de 2015, que visa alterar a legislação para estender a estabilidade provisória no emprego às empregadas adotantes, tá? A partir do momento em que recebam a guarda provisória para fins de adoção. Então, está tramitando, e a última movimentação foi no dia 7/4 deste ano, tá bom? Já passou pela Câmara foi para a Câmara dos Deputados agora. O Senado já aprovou o projeto e agora está na Câmara. Então, só para a gente saber que existe aí uma tentativa de se tirar esse ranço, né, de que a estabilidade é só para quem pariu e não para quem adotou, né? Só para dar certeza para ela, eu acabei de checar e sim, ela tem direito sim, se ela está contribuindo, e aí só tem que verificar se essa contribuição está sendo vertida por INSS, só não está no demonstrativo de pagamento, de fato o empregador não está recolhendo, né? E como que a pessoa faz isso, que eu acabei não falando, ela pode pegar o extrato previdenciário dela, ou no meu INSS, no aplicativo, né, pegar o QMIS, ou até numa agência do INSS, que agora com a pandemia, né, fica complicado, é mais fácil no aplicativo mesmo. Legal. Tem que ser um aplicativo. E ela até complementou a pergunta aqui com outra pergunta capciosa. Ela perguntou assim, se a pessoa trabalha em mais de uma empresa com CLT, teria direito em todas? Ela tem direito a se afastar de ambas as empresas, mas ela recebe apenas um salário maternidade. Os benefícios eles não são cumulados. Ela não vai receber 2 salários maternidade do INSS. Ela vai receber um benefício único no teto da remuneração dela. Não vão ser 2, né? Vai ser um só, respeitando o teto. Legal. E a Jorge faz uma pergunta em cima de uma situação hipotética. Uma servidora pública deu entrada na licença maternidade e no estado em que é servidora diz que a partir de 1 ano tem 120 dias ao invés de 180 dias, como para mães biológicas. Ela espera a divulgação da licença no Diário Oficial para entrar com mandado de segurança ou entra logo depois do pedido de licença? Porque muitas vezes ela já teve como que ela ficou sabendo da negativa? Já foi negado? Ela teve acesso porque entra com pedido e aí tem um processo administrativo interno. Então, às vezes, a comunicação dela não é só pelo Diário Oficial, né? Ela pode ter tido ciência, até em alguns lugares o processo ele é eletrônico. Então, se ela entrou lá e já teve ciência, por exemplo, universidades federais, todos os processos administrativos, eles ficam no sistema interno da universidade que o funcionário ele tem acesso. Então, ele acaba tendo ciência daquela decisão antes do Diário Oficial, antes das publicações.
Se ela já teve ciência daquilo, ela não precisa esperar, e mesmo que ela não tenha ciência, se ela já sabe que já saiu a negativa, ela só precisa do comprovante para ela poder entrar com o mandado de segurança, né? Porque ela teve ciência inequívoca, né? Independente da publicação no Diário Oficial ou não, mas ela vai ter que ter um comprovante de como que ela teve ciência daquilo, da decisão. Ela vai ter que ter cópia dessa decisão, pelo menos. Uhum. Até, Jorge, se você puder deixar que estado que você é, ela falou que lá no estado onde ela mora é sempre negado 180 dias porque a criança é adotiva. Né? Acho que daí a gente sempre negado, mas talvez o dela não foi negado ainda, ela tem que aguardar o dela ser negado, né? Entendi. Que é direito personalíssimo, né, Rê? Sim. Tá. Entendi. E aí temos mais uma dúvida aqui também da Vanessa. Ela pergunta o seguinte: sou funcionária pública e estou em estágio de convivência aos finais de semana com meu filho de 8 anos. Parabéns, Vanessa, que fofo. Me formei em RH, no RH da prefeitura e já me disseram que eu não terei nenhum dia de licença maternidade porque eles só concedem para crianças até 7 anos. Todo o município de São Bernardo. Use o modelinho que fiz referência. Está dando certo em muitos lugares. Aí, ó. Fica a dica de procurar o grupo de apoio à adoção. E a Georgia coloca aqui, Rê, que ela falou, entendi, esclareceu, ela faça o pedido direto, como se faz, porque vai ser negado direitinho. Oi, Rê. Oi, Rô. Oi, deu uma travada, voltou agora. Não, voltou? Então. A minha sugestão para a Vanessa é, no seu grupo de apoio, veja se eles têm acesso a esse modelo que eu fiz e use. Não entre você com o pedido propriamente dito, entendeu? Seguindo aqueles trâmites normais do RH para pedir, tá? Porque daí vai entrar no sistema e vai receber a resposta que você já sabe que vai receber. Então, faça essa solicitação por escrito, tá? Usando, um modelinho que eu fiz bem simples, sabe, Renata? Ele é bem simplinho, sem grandes mirabolâncias jurídicas, e só justificando que existe a repercussão geral dizendo que todos têm que ser iguais, e logo eu peço que seja igual, ponto. É uma solicitação de licença igualitária para surtir efeito. Várias pessoas falam, Rosana, usando. Então, Vanessa, use também. Gente, desculpa, mas o vizinho está fazendo churrasco aqui, então por isso esse barulho aqui de pagode no fundo. Nem dá para ouvir. Nem dá para ouvir, mas o churrasco dele está atrapalhando sua conexão, Rui. Acho que está rolando aí uma inveja da sua internet. O Rê, até a Georgia colocou aqui que ela agradeceu muito a informação, esclareceu, porque ela é pretendente também à adoção, então vai ser muito valiosa essa informação. Por isso ainda é hipotético, né? Porque ela ainda não passou por essa situação. Legal. Aí tá todo mundo agradecendo a live aqui, falando mil elogios a vocês duas. Obrigada. A gente que agradece a participação de todos, né? Vários. Com certeza. Eu tinha até feito uma pergunta, uma dúvida aqui também, mas eu acho que vocês acabaram esclarecendo já, em relação às horas extras que entram no cômputo da licença. Porque isso é uma coisa que eu também não sabia. Você vê, né? Como a gente é advogado, trabalha em outra área, realmente a gente fica às cegas, assim, né? Eu achei que entrava como qualquer outra licença, né? Que daí não entra o cômputo, né? No cômputo. As horas extras, para qualquer outra licença que não licença maternidade. Para auxílio doença entra e para o auxílio acidente entra também. Tudo que é verba remuneratória acaba entrando no cálculo. Entendi. E a Amélia coloca uma outra dúvida aqui, ela fala assim, para o caso de duas mães adotantes, somente uma terá direito à licença maternidade? Sim. Se as duas são empregadas, né, Renata? Se as duas são empregadas, uma só terá o direito à licença maternidade, a outra à licença paternidade. Isso. E até já fica o gancho aqui da nossa live do dia 10 do 12, que vai ser sobre adoção homoafetiva.
Com o Dr. Peterson Santilli. Oi, Rê, você falou alguma coisa? Não caiu. Caiu meu microfone, desculpa. Ó, já temos outra pergunta aqui do Juliano, que é pai solo, né? Meninas, a licença maternidade pode ser solicitada por servidor público tanto após o termo de guarda de adoção quanto após o termo de adoção definitiva? Depende do que consta do estatuto, né? Porque na CLT você pode escolher, se você é seletista. Agora, funcionário público é necessário ver o que diz a legislação que regulamenta, né, Renata? Sim, mas na dúvida, se ele não souber, pegou o termo de guarda da entrada. Pelo menos ele não vai perder, porque o termo de guarda geralmente vem primeiro, né, do que a definitiva. No máximo vai ser indeferido, dizendo que só vai ser concedido ao final, quando sair a adoção. Então, se ele ficar na dúvida, né, da entrada, para não perder o prazo. Até a Georgia fez um comentário aqui, que acho que também vocês trataram anteriormente, que ela fala, o problema da hora extra é que quando o empregador é espertinho, paga em espécie na mão do funcionário. Acontece em algumas lojas comerciais na minha cidade. Acho até, Georgia, que a Renata comentou, né, sobre isso, que aí o advogado... Uma saída também é pedir para pagar, já que ele paga tudo por fora, ele pagar o complemento por fora. Alguns fazem isso também, só que depois, quando recebem a reclamatória trabalhista, vão pagar tudo de novo. Porque vai pagar tudo de novo. Vai pagar tudo de novo, porque para a Previdência não tem essa, paguei direto para o funcionário, vai ter que recolher lá bonitinho depois, aí azar do empregador que está fazendo errado, né? Isso aí. E a Cristina perguntou aqui como que funcionaria o teto, né? Eu só não entendi se seria o teto da licença maternidade e paternidade da INSS, como que funciona a questão do teto no prazo de licença maternidade. Todo o benefício previdenciário, a Previdência ela paga para a pessoa, para o segurado, até um determinado valor, que a gente chama de teto. Todo ano esse valor ele é atualizado, né? Então, eu não sei quanto que está agora, mas qualquer Google aí já acha o valor do teto. Então, se você ganhar, por mês, tiver um salário de 20 mil reais, um exemplo, o seu salário maternidade só vai ser pago até aquele teto da Previdência. Vou até dar um Google aqui já para te falar qual é o teto desse ano, mas é um valor bem abaixo disso. Então, esse que é o teto que a gente fala. O meu Google, é que eu não sou zero à esquerda em trabalhista, né? Mas o meu Google diz aqui 6.101, isso aí. Ah, é? Então é isso aí. Que antes era de 5.839 e agora passou a ser de 6.101. 0,6 centavos. Isso, então aí se a pessoa recebe 20 mil, tem um salário de 20 mil, ela só vai receber 6.101,06. Não tem essa diferença. Vai depender também da convenção coletiva dela. Alguns sindicatos têm negociação coletiva em que tem a previsão que o empregador ele faz o complemento. Então, também não é só... Aí também tem que olhar a convenção coletiva daquela determinada categoria. Vamos colocar, ela é metalúrgico. Eu trabalhei em metalúrgica. A categoria dos metalúrgicos, ela vai pegar a convenção coletiva da empresa onde se enquadra e verificar se não tem nenhuma complementação ali. Se não tiver nada dizendo que complementa, aí vai só pelo teto. Se tiver uma complementação, aí o empregador tem que bancar essa parte de complemento. Legal. E olha, meninas, nós, por enquanto, zeramos as perguntas aqui. Então, assim, até deixo aqui aberta ao público, se tiverem mais alguma pergunta, ou se a gente já está aí nos 10 minutinhos finais da nossa live, né, que está programada até as 8h30. Mas eu já queria até aproveitar aqui esse tempinho extra para agradecer a presença dos membros da nossa comissão, que pelo que eu vi aqui, a Fabiana está aqui, Eliane, Pedro, o próprio Rodrigo também estão aqui participando da nossa live. Então, eu já queria agradecer me desculpe até se eu não vi o nome de algum, porque a gente já está com mais de 110 participantes aqui nesse evento hoje, então agradeço muito também a presença de todos. A Dalvina pergunta o seguinte: para dar entrada no mandado de segurança, pode ser a própria pessoa ou um advogado? Essa a gente só falou, advogado. Só advogado. Procure um advogado, Dalvina. Ela agradeceu aqui.
Bom, e aí tem umas dúvidas aqui sobre a parte administrativa, e até o Rian e a Danila estão aqui, se eu estiver falando qualquer coisa errada, mas a lista de presença, Deise, ela é feita, na verdade, através da participação das pessoas aqui no evento mesmo. A gente só pede, inclusive, para vocês deixarem o nome completo para chegar o comprovante de participação, né, no nome completo da pessoa, que vai ser utilizado o próprio nome de quem estiver aqui. E a Ana Paula também pergunta sobre o acesso para a gravação. Vai estar disponível no YouTube da OAB, na parte de cultura e eventos, Ana Paula, daqui no prazo máximo de 25 a 30 dias, assim. Então, já tem algumas, inclusive, lives da comissão que estão lá disponíveis já. Eu acho que, se eu não me engano, até que a Rô participou com a Cecília, já está disponível. Então, tem várias lá. Ah, tá lá já? Eu acho que já. Então, tem várias lives já que já estão disponíveis e as outras estão subindo aí aos poucos, né? Porque também a gente, né, tem várias outras comissões participando. E podem compartilhar nos grupos, sim. Muito obrigada. E até sobre o nome, a Eliette e a Deise estão colocando aqui, tem que colocar no seu nome de participação mesmo. Tem que fazer renomear o seu nome de participante para constar no cadastro aí da OAB. Jorge, eu não entendi sua dúvida em relação à OAB, mas está no site da OAB São Paulo, que é a OAB que a gente é vinculada, né, no YouTube. E é isso, meninas. Vocês querem falar palavras finais aí em relação ao tema, ao evento? Daí a gente já se encaminha para o fim aqui, nos últimos 8 minutinhos. Rô, começar? Rô? Eu tenho só a agradecer o convite e com a Renata é um prazer. Aprendi um monte de coisa aqui ouvindo-a e é sempre bom, né? Essas horas de discussão, nas perguntas que são feitas, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigada, Marília, pelo convite. Muito obrigada, Renata, por ter me aceitado aqui fazendo dupla, tá, com você. E obrigada a todos que estão presentes, que a gente faz isso com prazer. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Bom, eu também, né, meio clichê, mas também vou agradecer. Queria agradecer a todos vocês, agradecer a Rosana, agradecer o convite, mandar um beijo, um abraço para todos os meus colegas de comissão. Com essa pandemia a gente está com saudade de todo mundo. Um grande abraço para cada um de vocês. Também um abraço para cada colega que ficou aqui até o finalzinho, os advogados, também as pessoas que vieram, que participaram, que trouxeram suas dúvidas, que ajudou a gente a crescer como pessoa, a crescer como profissional. E também é só agradecer muito, agradecer a Ordem pelo espaço também, né? Aos técnicos que estão aí, possibilitando que essas lives aconteçam, né? O trabalho deles também é muito importante, também um agradecimento para eles. E desejar uma ótima noite para todo mundo, né? E para quem está na fila de adoção, não fique desesperado, que a sua hora vai chegar, e quando chegar é maravilhoso. Né? Pegue sua licença, faça sua adaptação e vai ser tudo lindo. Um grande abraço a todos. E eu agradeço vocês duas, também em nome da comissão, em nome de todo mundo que está aqui presente. Obrigada, foi uma aula mesmo, assim, eu que não sou da área, meu Deus, virei páginas aqui de caderninho. E a gente teve a Vanessa, do Rio Grande do Sul, a Elizabeth, lá do Pernambuco, o Alberto, da Bahia. Então, a gente reforça aqui que é uma felicidade ter todos vocês aqui conosco, mostrar a abrangência. A gente bateu mais de 110 pessoas na live, então é muito legal a gente poder compartilhar, e reforço que esse é nosso papel, enquanto advogados também, prestar esse serviço público para a comunidade, aproximar a Ordem dos Advogados do Brasil da sociedade em geral, também aqui prestando o nosso compromisso, né, em relação às dúvidas. Reforço também o meu agradecimento aqui em nome do Rian e da Danila, pela OAB, foi muito legal. E é isso, pessoal, muito obrigada. E assim, meninas, choveram elogios aqui no chat em relação a vocês duas, então encerramos aí com chave de ouro, caminhando para o último evento aí no dia 10/12. Um beijo e até a próxima, pessoal.